E aí, tô eu aqui me ajeitando pra gente começar a conversar. Tô esperando a entrada das pessoas, como sempre, para podermos começar a nosso bate-papo. Olá, Lu. Vamos hoje abordar um assunto que eu acredito que teremos que fazer episódio 1, 2, 3, porque é um assunto bem importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo, e importante para a vida toda. E, ao mesmo tempo, ele traz conhecimentos muito importantes para a saúde, para o funcionamento das vísceras. Então, nós vamos estar falando sobre o medo. E o que vem a ser o medo dentro de uma proposta de ajuste tonal, que é o nosso mote central, né? Eu vou começar fazendo uma retrospectiva, dando uma voltinha para trás, como eu gosto muito de fazer. Na live passada, me fizeram um questionamento logo depois que terminou a live. Me fizeram um questionamento, me fizeram não tão somente um questionamento, um pedido. Me pediram que eu fizesse o favor de esclarecer melhor o que eu via como sendo senso artístico, que eu abordei, eu falei sobre o senso artístico. E por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Por que eu estou retomando ao senso artístico para falar de medo? Porque o senso artístico é justamente o princípio do soma que nos leva, que nos conduz mais próximos do nosso processo sensorial. Intuição, percepção, sensações. E quando nós entramos em contato com essas coisas que a gente não consegue decifrar, o medo acorda dentro de nós. E isso vem desde que nós começamos a construção da nossa matéria. O bebê, ele não tem a menor noção do que está acontecendo, ele sente coisas que ele não sabe o que é. E a gente vai levar isso para o resto da vida. A gente sente, capta, observa coisas que não tem como saber de onde vem, para onde vai, como vai nos levar. E, no entanto, são essas coisas que vão nos conduzir vida fora. Porque vem daí os nossos impulsos, para que nós possamos construir os nossos movimentos. Se nós olharmos para a nossa matéria, esquecermos todas as informações que nós ganhamos pela vida fora, se nós fecharmos os olhos e ficarmos um pouquinho apenas com o que nós sentimos, se nós levarmos o foco da nossa atenção para o pulsar do coração, o que será que a gente sente? O que será que vem lá de dentro de nós? Será que nós nos deparamos, nesse momento de percepção, com algo desconhecido? Com algo que a gente não consegue catalogar, colocar numa regra, num dogma, num parâmetro qualquer, para que nós possamos
olhar e dizer, ah, isso que eu estou sentindo é isso. Nem sempre. Às vezes sentimos e dizemos, estou com frio. Sentimos é uma sensação que vem de dentro de nós e que nós traduzimos como sendo frio. Por que é que nós traduzimos como sendo frio? Porque nós aprendemos. Fomos aprendendo. Como nós fomos aprendendo? Sentíamos e alguém vinha e nos agasalhava. Não sabíamos ainda o que era aquilo. Eu vou até fazer um parênteses, porque hoje eu fiquei sabendo que na Austrália eles estão começando a fazer pesquisas e abrindo espaço para utilizar essas pesquisas em creches, onde uma série de dogmas de frio, calor, estão sendo colocadas à vontade para as crianças, para que elas descubram o que é que elas querem com o que elas estão sentindo. Porque muitas das vezes eu estou sentindo frio, mas a criança que está do meu lado não está. E eu falo criança porque para mim todo adulto também tem a sua criança. Nós somos eternas crianças que vão caminhando pela vida e vão descobrindo coisas novas. E aí eu senso, por que eu digo que ele é artista? Justamente porque a arte nos auxilia a descobrir essas coisas sem ter que dizer é isso. Eu posso experimentar. Se eu conduzir o que eu sinto para a minha imaginação, para a minha força criativa, eu vou conseguir lidar melhor com aquilo que eu estou sentindo. Eu vou ser capaz de escrever coisas sobre aquilo que eu estou sentindo. Quem sabe eu viro até uma escritora. Eu escrevi um livro assim. Eu não tinha com quem conversar e eu estava viajando para estudar e eu fui conversando com o papel. Porque eu queria colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. E eu não tinha dogmas, eu não tinha regras, eu não tinha nada que me dissesse exatamente o que eu estava sentindo. Então eu comecei a escrever, porque de tanto escrever e ler, eu fui começando a entender o que é que eu estava sentindo. Foi passo a passo, foi gradativo. E eu fui escrevendo o livro, fui escrevendo. Vou dar um tempinho aqui para ver. Vamos lá, olá, Owen. Olga, querida, que bom. O Neide. Oi, Lila. Ana, Bia. Oi, Laura. Oi, oi, oiê, oi, oiê. Pois é a gente perder o medo de fazer coisas diferentes. Na verdade, o medo, eu estava falando de uma retrospectiva do questionamento que me fizeram sobre senso artístico. Tá? Então, eu fui lá na live passada e trouxe o senso artístico para iniciar essa nossa conversa. Ficamos tão engessados achando que só sabemos fazer uma coisa, né? Pois é. Então, o Neide leu meu livro, sim. Então, vamos ver assim. O medo é a energia que nos dá noção de limite. Se vocês conseguirem lembrar de alguns momentos em que vocês se depararam com alguma sensação de medo, porque veja bem, a primeira coisa que vem quando você sente medo é um recolhimento interno. Você aumenta a sua capacidade de concentrar. Olha que interessante.
ele traz você para dentro de você. Se você tiver o hábito, construir o hábito de se reconhecer, de se conhecer internamente, quando esse movimento vem, ele acorda dentro de você conhecimentos, memórias cognitivas de coisas que você já conheceu. E é dessas memórias cognitivas, moleculares e celulares que estão na medula óssea que você vai resgatar um apoio para você viver aquele momento de medo. Por isso é que eu digo que o medo é nosso companheiro constante e permanente. Quando você acorda, você não tem a menor noção do que será que vai acontecer no seu dia. Por mais organizado que você seja enquanto pessoa, por mais que você tenha um traçado para você naquele dia, você sabe muito bem lá dentro você tem uma sabedoria interna que diz para você, será que vai acontecer isso que você está pensando? Você tem isso dentro de você. Todos nós temos. Porque isso é orgânico. Isso não é filosófico. A célula, assim como ela desabrocha, ela concentra. É um pulsar constante e permanente de expansão e concentração. São os dois únicos movimentos vitais que nos conduzem a cada segundo de construção e de criação artística do nosso ser. O nosso cérebro não para de funcionar na velocidade absurdamente veloz da luz. São milhares de pulsares que têm um único objetivo: nos movimentar. Ora, veja bem, olha que interessante. A cada nanofração de segundo, um neurônio queima dentro do seu cérebro. E nasce um novo. Olha aí o novo. O novo, ele não te traz códigos. Ele não te dá informações nenhuma. Ele só te movimenta. Ele só faz você movimentar o seu corpo. Você vai construir os seus códigos com esse movimento. Você, experimentando, arriscando, ousando, utilizando o que você tem enquanto sensorial, sensitivo, perceptivo, sensorial. É assim que você vai construindo um novo rumo a cada nanofração de segundo. Muitas das grandes mudanças internas que tive vieram depois de muito medo de querer mudar. Sim, oi Charmênia, o medo vem exatamente disso. Como é que eu vou me comportar nessa nova situação? É por isso que a gente não sai daquele processo de acomodação. E nesse processo de acomodação a gente vai perdendo vitalidade. Isso é uma coisa muito séria. Piorou, porque está aí a vida nos mostrando que não sabemos mesmo nada do que vai acontecer. E é exatamente por isso que eu trouxe esse tema. Eu venho preparando para chegar no medo desde a primeira que eu fiz quando eu falei em emoção. Eu vim preparando, eu vim falando da coerência somática, realidade somática, o soma e a arte. Por que eu vim preparando? Justamente para poder chegar no medo, porque o medo é o cerne da questão. E nesse momento é primordial que nós saibamos lidar com esse pulsar orgânico que está e que existe e que nos faz ser nós.
Porque realmente nós estamos vivendo a realidade como ela é. Na verdade, sempre foi assim. Sempre foi assim. Nunca fomos capazes de controlar nada, de saber nada, só que havia um disfarce. Porque você sai para trabalhar, então você tem uma ideia, uma noção de que é você quem está comandando esses movimentos. Mas é simples você saber que não é você quando, de repente, você se programa para fazer um piquenique e chove. E o seu piquenique não vai ser realizado. São muitas as coisas que vão acontecendo na nossa vida que nos tira do rumo que nós escrevemos como sendo o rumo da nossa história. A Oneide diz, eu tenho medos imaginativos que às vezes nem existem. Vamos clarear uma coisa importante, muito importante. Eu comecei essa live falando de senso artístico. Eu comecei mostrando que nós temos dentro de nós intuições, sensações, percepções e que isso faz parte da construção da nossa realidade. Como assim não existem? Qualquer coisa que você imagine, qualquer coisa que você veja, mesmo que ninguém veja, você vê. E a partir do momento que você vê, você sente. E você é movida por aquilo que você sente. Vamos clarear o que é sensório cada vez mais, porque é o sensório que faz mover as vísceras. Não é tão somente a razão e a lógica, e muito menos a razão e a lógica construída na cabeça de outra pessoa. Nós temos razão e lógica aqui dentro da massa encefálica. Todo o nosso lado direito do nosso encéfalo, tudo que está nesse lado da massa encefálica, está voltado para a criatividade, para a arte, para a música, e desse lado para o cálculo, para a matemática, para a razão, para a lógica. Por que será? É para separar isso? Não é. É para unificar. Os impulsos precisam vir para o centro do crânio, onde nós temos o hipotálamo. E se nós não experimentarmos as nossas sensações e acharmos que quando nós sentimos alguma coisa aquilo não existe, como vamos fazer a união? A Laura diz, bailarina que é, linda, aquele medo que dá antes de entrar em cena e quando entramos desaparece. Sim. É o que nos move, o medo nos move. O medo nos põe em movimento. Sempre, sempre. Agora, se eu negar o meu medo, por isso eu gosto muito da frase do meu mestre, corajoso é quem não tem medo de sentir medo. Porque se eu não sinto medo, eu não vou saber para onde eu quero ir e como eu quero ir. Eu vou seguir a ideia, a palavra do outro. Eu vou ler o livro e vou dizer, agora eu sei o que fazer. Mas não é o livro que está te dizendo o que fazer. O livro é mais uma leitura, é mais uma maneira de você amealhar conhecimentos. E por quê? Porque lá atrás o que eu falei? Que quando o medo vem, ele faz você se recolher, e quando você se recolhe, dentro de você tem o conhecimento, na sua memória celular, na sua medula. Esse conhecimento vai te dar apoio para você entrar em cena.
Então, quando o ator, quando a bailarina, quando ensaia, ele está se exercitando, para quê? Para melhor conhecer o que ele vai fazer. Mas por um acaso, você acha mesmo que você vai chegar lá e vai fazer exatamente o que você fez no ensaio? Não vai. Não vai. Mas você tem de onde trazer o conhecimento. Por quê? Porque você estudou, porque você pesquisou. Por isso é que eu falo que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecer coisas, mais apoio teremos para viver os nossos medos, que são o quê? Os movimentos de recolhimento. Então, quando nós formos para a expansão, nós vamos amadurecidos, nós vamos com base no que nós sentimos. Deixa eu ver aqui. Essa frase é linda, né? Eu amo muito, corajoso, Disfarçados de ir e vir. A falta de domínio da situação. Adriana, essa é uma coisa, uma palavra, eu sempre falo, né? A palavra, ela traz uma energia e a gente precisa cuidar. Ninguém domina nada. Não há domínio da situação. Há acomodação na situação. E se você trabalha essa acomodação através de conhecimento, através de pesquisa, através de análise, você vai conseguindo fazer o quê? Amadurecer a sua sensação, a sua percepção, a sua observação, a sua atenção. Ou seja, você vai ajustando o seu tônus dentro daquela realidade do seu sensório, do que você sente. Então você se sente mais confiante. Porém, se você for usar essa confiança achando que você vai dominar a situação ou controlar a situação, você vai estagnar na situação. E aí o medo vai crescer dentro de você. Isso é que traz a depressão, que leva à síndrome do pânico, que conduz, por causa da depressão e da síndrome do pânico, ao suicídio. As doenças graves que você atrai para você, que também é uma espécie de suicídio, é o desengano da vida. Por quê? Porque o pulsar do medo não para jamais. Jamais. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Bora, Laura. Entra. Você ensaiou muito, se preparou, então vambora em frente. É exatamente isso. Mudanças trazem medo e são importantes. Sim, nós temos muito medo da visão do outro. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos muito medo do que o outro vai dizer de nós. O que o outro vai ver em mim se eu for fazer determinadas coisas? Temos um medo muito grande do julgamento, da crítica, da análise. E quem disser que não tem é porque não está sentindo a verdade dentro de si, que é um medo. Medo de ser quem eu sou. Esse medo é inerente à nossa história de vida. Por que ele vai se instalando em nós? Pela base da criação, sempre. Porque para você viver bem um medo, você precisa de apoio. Muito apoio.
sem apoio para o seu processo emocional, aí a gente vai lá no soma, né? As coisas que a gente já viu nas outras lives. Se o seu processo emocional não ganha um bom apoio, e o que será um bom apoio? É alguém que está do seu lado, sem nada dizer, sem nada fazer, só está ali. Eu uma vez vivenciei uma cena linda que eu trago comigo e que me ensinou demais. Eu estou sempre compartilhando essa vivência. É um índio sentado na beira do rio, sem nada a fazer. A uma distância de uns 2 metros, mais ou menos, um curumim, um índiozinho pequenininho, pescando. E o indianista chega perto do índio, do adulto, e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui na beira do rio? Porque ele está ali parado, ele não está fazendo nada. Aí ele olha e diz assim: eu estou ensinando o meu filho a pescar. A expressão do indianista é uma das coisas que ficou mais gravado dentro de mim, porque essa vivência eu tive em estudos que eu fiz com vídeos no Museu do Índio. Aquilo bateu tão forte dentro de mim, aquele índio adulto: eu estou ensinando meu filho a pescar. E a criança estava lá pescando. Aí o indianista falou assim: mas como assim? Como você está ensinando esse seu filho a pescar? Eu estou aqui. Se ele precisar de alguma coisa, ou se porventura algo acontecer, eu estou aqui. Ele sabe que pode contar comigo. Isso é um apoio. Não é você fazer por, não é você dizer o que fazer, nada disso, porque tudo isso tira o ser que está vivenciando algo da condição de se observar diante daquela vivência. Porque quando nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando diversas, milhares, milhardares de experiências, de vivências, de sensação, de percepção. O cérebro está captando uma opção de coisa, a pele está captando uma opção de coisa, você está sendo uma esponja de captação. E se alguém vem e interfere nesse momento em que você está vivenciando, experimentando, como é que você vai saber o que você sabe? De onde você vai tirar confiança, segurança para seguir adiante na sua pesquisa, na sua experiência? Sim, é importante você ter alguém em quem você confia para você poder desenvolver os seus medos. Agora, se você acha que para você viver seus medos, alguém vai precisar dizer para você o que você tem que fazer, você não vai desenvolver os seus medos. Você vai guardar os seus medos. Sabe onde nós guardamos os nossos medos? Nas articulações ósseas. Não é uma teoria minha, é uma teoria da neurologia. Cada encontro ósseo, por ser um lugar onde as energias circulam muito intensamente, é ali que o próprio movimento energético, como é que vocês vão... Vocês já devem ter entrado no mar, ter vivenciado um rodamuinho, que não seja fisicamente, mas devem ter visto isso em vídeo, qualquer coisa assim. O que é o rodamuinho? Né? É o momento em que o ar circula ali e não sai dali, ele fica ali.
Isso acontece no medo, quando a gente não tem o apoio para vivenciar. Ele congela. Eu falei que a gente vem para uma concentração. Se ele vai congelando, 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 ele veio da medula, ele volta para a medula, e a medula é no osso. Em volta é a reverberação desse congelamento. O congelamento está na medula e nos encontros ósseos. Por isso que, se nós formos aos poucos trabalhando, liberando as energias que estão contidas nas articulações ósseas, a gente vai liberando esses medos retidos, esses medos escondidos, e aí vamos ganhando mais condições de desenvolver melhor os nossos medos. Eu vou dar uma olhadinha na hora aqui. Ah, beleza. É por isso que eu venho passando junto com a Bia na live da Jéssica exercícios. Aliás, pretendemos na próxima sexta fazer uma retrospectiva só de prática, porque Moitaquá, movimento consciente, que é a técnica terapêutica que eu criei, visa única e exclusivamente regular e ajustar essas ondas nervosas que ficam totalmente desreguladas dentro de nós devido à falta de atenção que damos ao nosso processo de ajuste tonal. Então, é bom, né, quando a gente tem as emoções sendo mexidas, porque nós somos emoção. Nós somos emoção. Então agora, como eu sempre faço nessa live de segunda-feira, eu vou dar a vocês uma sugestão, e é sempre uma sugestão. Por favor, vocês vão seguir essa sugestão se vocês se sentirem confortáveis em fazer isso, tá? É muito simples. A mão esquerda vai fazer uma massagem nos ossinhos, nas articulações, nos encontros ósseos da mão direita. Mas como? Nós vamos fechar os olhos, vamos soltar bem os braços confortavelmente. Vamos deixar o corpo seguir o movimento que ele quiser. Não fica pensando em postura, vou puxar aqui. Não, deixa ele se acomodar. Se vocês estiverem com possibilidade de se recostar, recosta. E aí vocês vão fechar os olhos e vão segurar a mão direita com a mão esquerda. Vão imaginar que a mão esquerda é uma criança muito curiosa que quer desbravar o mundo mágico da mão direita. Eu vou me referir a vocês agora pelo mundo imaginário que vocês têm dentro de vocês. E vamos começar a pesquisar o polegar. À medida que a mão esquerda vai mexendo nos ossinhos do dedo polegar, vamos imaginando uma cor. Vamos buscar uma cor para colorir os ossos da mão direita. Vamos deixando o ar sair pela boca. Vamos descobrir qual o dedo mais curioso da mão esquerda. Qual é aquele dedo que vai lá querendo descobrir o que tem nas articulações ósseas do dedo do polegar, na pele desse dedo. Solta o ar
pela boca. Descobre quantas voltinhas será que você consegue fazer neste polegar direito, utilizando essas crianças criativas que são os seus dedos da mão esquerda. Solta a mandíbula, solta os lábios, a língua e brinca com seu polegar direito. Além de colorir, deixa vir a sua imaginação. Que será você capaz de imaginar que seja este polegar direito? Que ele deixe de ser um polegar, que ele deixe de ser uma parte da sua mão para ser algo. O quê? Uma flor? Uma minhoca? Um pedacinho de pedra? 3 pedrinhas juntas, uma na outra? Estrelas? Poderiam ser estrelas? Deixe vir a sua imaginação e sente o que é que ela traz para você. O que você está sentindo? Como você está se percebendo? E quando você sentir que já brincou bastante com o polegar e você criou, seja lá o que for, com o seu polegar, você descansa a sua mão esquerda, onde você quiser descansar. Observa seus ombros. Deixa sua cabeça pesar para baixo. Mergulha no seu imaginário. Tudo que veio do seu polegar direito, seja lá o que for, toma conta de você. E você vai ouvir o pulsar do seu coração. Você vai sentir a onda respiratória que te move, que te leva para cima, para baixo, para frente, para trás, para os lados. E você vai com a sua imaginação, observando tudo que você sente, com o que você sente, tudo que você percebe, com o que você percebe. Quando você sentir chegar seu momento de retorno, leve as suas mãos ao seu rosto
Passe as mãos pela sua face, massageie as suas orelhas, passe a mão pelo seu cabelo e aos poucos vai piscando, mexendo a sobrancelha, mexendo as pálpebras, até você abrir seus olhos, para que nós possamos retornar ao nosso encontro. Procura passar a língua pela boca para ver se vem um bocejo. Vamos buscar um espreguiçamento. Um processo vibratório nos lábios é bom. Na língua. Pode encher a boca de ar e bochechar um pouquinho. Mastigar o ar. E eu agora vou aguardar para ver se alguém me dá um retorno do que sentiu, de como está se sentindo, o que foi que absorveu, o que captou desta brincadeira que acabamos de fazer, o que trouxe para você essa brincadeira neste momento. Porque, veja bem, teoricamente, a única coisa que nós acabamos de fazer foi ajustar a tensão do terminal pulmonar que se manifesta no polegar das nossas mãos. A Lila diz: bocejei muito durante a brincadeira da mão esquerda com o polegar. Então, veja bem, a Oneide falou: bocejei. E eu acabei de dizer que com essa brincadeira nós estávamos ajustando o tônus do nosso pulmão. É o meridiano pulmonar, o polegar, os dois polegares. Energético, né? Meridiano energético do pulmão. E quando fazemos essa brincadeira, nós oxigenamos o cérebro, porque nós abrimos campo para a imaginação. Nada melhor para oxigenar o cérebro do que a imaginação. Márcia José diz: relaxei muito. Daqui a pouco eu volto para essa palavra relaxar. Vou continuar aqui. Meridiano energético do pulmão. E o pulmão, quando ele começa a perder o excesso de congelamento da energia, ele vai levando impulsos através dos alvéolos, impulsos diferentes para o diafragma. Por isso veio o bocejo. E o bocejo sempre é muito bem-vindo. O coração agradece. A Adriana diz: hoje acordei com a cabeça pesada. Não era dor de cabeça, era como se fosse uma pressão. Senti tudo se soltar agora. O que vai fazer a pressão na cabeça? É o pulmão,
que está congelando a emoção, que quem é que está no meio do pulmão? O coração. E aí o diafragma se sente na responsabilidade de apoiar o coração que está logo em cima dele. Então ele minimiza o movimento de descer e subir. E isso vai minimizando a oxigenação cerebral. Ora, vamos lá pegar isso. Imagine você numa situação dessa, tendo que se defrontar com um fato da vida que aumenta o seu medo interno, aquele medo que é natural. Aí você já está com o diafragma fora da capacidade dele de descer e subir. O alvéolo pulmonar está congelando para proteger o coração. Então tem alvéolo e diafragma protegendo o coração que está no meio. Como fica a circulação do sangue e o oxigênio? Como é que você vai viver aquele momento de medo maior? Você vai enfrentar. Você vai enfrentar. Você vai, no ataque da adrenalina, buscar a expansão. E você ataca. Você não vive, você ataca. É como se o medo fosse seu inimigo, quando ele é seu amigo, mas você vai para ele como se ele fosse seu inimigo. Vai para a guerra. Vai disputar poder com o medo. Eu percebi que meu polegar direito, durante a massagem com a mão esquerda, quando parei a massagem, senti o peso da mão esquerda. Bocejei e lacrimejei. Tá vendo? Por que lacrimejar? Tudo isso é oxigenação. Se você faz isso apertando a boca, você não vai completar o ciclo. Porque aqui tem nervo trigêmeo. Aqui tem um músculo muito poderoso, que é o masseter. Se ele tranca tudo. Então não é tão somente massagear o polegar. É observar você inteirinho enquanto brinca com o polegar. O Neide diz, parece mágica. Então cada dedo é uma parte do corpo. Cada dedo da mão representa alguma coisa na sua totalidade, assim como o dedo dos pés. Por isso eles são os terminais. E por isso eles necessitam de cuidado, de atenção. Mas a gente vai fazer isso todo dia? Lógico que não. Imagina. Faz tudo, menos isso. Charmênia diz, olhos lacrimejando, parece que acordei de um sono tranquilo. Vem a lágrima, porque aqui tem um canal lacrimal, então vem a oxigenação. E tudo isso dá o quê? Estava com dores nas costas, me sinto melhor. Posso repetir? Depois que terminar a live, procuro deitar um pouquinho primeiro, para poder sentir melhor o corpo. E depois de um tempo, porque sabe o que acontece? Parece que vocês acabaram de fazer uma coisa muito boba. Mas não, vocês mergulharam profundamente em energias internas do sistema de vocês, que precisa de cuidado, de ajuste. Deu um ajuste pequenininho, ficou bom? Curte primeiro bastante esse bem-estar que você ganhou, é pouquinho. Se você ganha um pirulito, curte o pirulito, aproveita o pirulito, não vai querer uma torta logo de uma vez. Temos sempre a tendência, né? A Bia disse, aqueceu minhas costas. Eu vou voltar para a palavra relaxei, que a Maria José falou. Eu digo a vocês, a palavra tem poder energético. Relaxar, em português, tem uma série de conotações que não são boas para o organismo. Uma pessoa relaxada energeticamente é uma pessoa colapsada, é uma pessoa que perde a conexão consigo mesmo. Porque a energia não te deixa relaxar. Você não pode colapsar. Se você colapsa, você surta. Você vai construir
um corpo fora da sua matéria. E esse corpo fora da sua matéria vai tirar você da conexão com seus medos. Já viu pessoas que dizem assim, não sinto medo? Não tem, por exemplo, espartanos, né? Os espartacos, as pessoas que vão para a guerra, os militares, eles se exercitam, eles fazem uma opção de coisa, para quê? Para deixar de sentir. Para deixar de sentir. É uma das coisas perigosas da dança, por exemplo, da técnica da dança, porque se ela não tiver um apoio muito grande para o processo emocional, uma observação profunda nos níveis de medo que aquele corpo vai passando, você vai tirar a consciência, vai levar todo o seu processo de percepção e sensação para fora do corpo. Porque quando dançamos, já vamos para fora do corpo, porque a emoção nos leva. Seja qual for a técnica, ou até sem técnica, tocou a música, você dançou, você vai para o nirvana, que nem vocês foram agora brincando com o dedo, né? Mas depois tem que voltar. Não dá para ficar lá. E tem que voltar para onde? Tem que voltar para essa matéria e tem que voltar. Porque se você não volta, você vai vivenciando os medos sem vivenciar os medos. E eles ficam nas articulações ósseas. Na verdade, é isso que vai dando os problemas articulares, lesões, distensões, etc, etc. Tá? Deixa eu ver a hora aqui, gente, porque eu não quero... olha, nós estamos com 10 minutos para terminar a live. Então, por favor, quem tiver alguma coisa para perguntar, né? Pergunte agora ou cale-se para sempre. Muita tranquilidade depois do exercício. O outro já disse que quer outro pirulito. Deu soninho. Entrega o corpo nas mãos do professor. Isso. O cotidiano frenético nos leva a minimizar cada vez mais a nossa capacidade perceptiva, a nossa capacidade intuitiva. Volto ao início da live, quando eu comecei falando em senso artístico. E eu digo e redigo os nossos sensores, e sensores com S, porque os nossos sensores com S aprendem a ser sensores com C. E aí nós ficamos nos censurando e não nos deixamos seguir os sensores com S. Tá? É isso. Então, os sensores com S são exatamente a nossa possibilidade. Ela está na pele, ela está em nós, nas nossas águas, elas são o que nós somos. Quando nós nos manifestamos, nós manifestamos a união da nossa sensorialidade com a nossa razão, com a nossa lógica. Se eu estou falando com vocês, é porque eu estou juntando o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu capto, o que eu penso, o que eu raciocino, o que eu vejo. Tudo isso misturado sou eu. E eu estou aqui falando com vocês, com tudo que eu tenho para expor. Então eu volto a dizer para vocês que a palavra relaxar não é boa, tá? Distensionar, descansar, imaginar, tudo é maravilhoso. Repousar, renovar, revitalizar, relaxar. E a gente não devemos jamais buscar relaxamento. Vamos buscar distensionamento. Regulagem tonal, me sentir melhor dentro desta tensão que somos nós, porque se nós não tivermos tensões, nós deixamos de existir. Nós somos um aglomerado de moléculas que necessitam de tensão, de atrito interno, para respirar, para comer, para viver.
Sem atrito interno, não tem aparelho digestivo, não tem aparelho circulatório. Não tem como. Imagina o coração batendo, o cérebro funcionando enlouquecedoramente. Para fazer o quê, né? Você viver. Aí você quer o quê? Desligar? Fazer de conta que não existe? Isso é relaxar. Não, né? Ninguém quer isso. Meus amores, Lila já deu aqui. Moema, como ocorre o processo de expansão excessiva através do medo? Veja bem, quando eu disse logo no começo que o medo nos faz o quê? Buscar uma concentração maior. E a molécula, ela não desliga concentração de expansão. Então, quando você busca uma concentração maior, automaticamente a mesma molécula que recolhe expande. Por isso temos condição de viver situações que a gente nem consegue explicar como é que viveu. Tá? Eu tive uma vivência de um acidente muito feio que eu sofri, que quando eu vi, eu estava atendendo as pessoas, eu estava toda arrebentada atendendo todo mundo. Aí você diz assim, como? Da onde que veio isso? Vem do processo molecular. Toda vez que o seu corpo busca uma concentração excessiva, ele vai buscar uma expansão excessiva. É por isso que precisamos mantê-lo o mais que podemos nessa regulagem. Porque aí como é que vai ficar o medo? Você vai vivenciar o medo? Não, não vai. Ele vai congelar do mesmo jeito. Porque você não vivenciou. Você estava naquele momento. Porque vivenciar precisa de tranquilidade para você poder absorver, raciocinar, construir lógica que não seja exatamente naquele momento, mas naquele momento você precisa estar ali, estar no momento para colher dados, para depois você dizer assim, bom, mas o que foi mesmo que eu fiz? Porque, por exemplo, nesse acidente que eu sofri, eu só consegui descobrir o que foi que aconteceu porque me contaram, porque eu não tinha a menor noção, tá? Não tinha mesmo. Então fica assim. Meu pé inchou e o dedinho mindinho dá muitas dores. Você tá com esse pezinho inchado, né, dona Olga? Vamos ver isso depois, tá? Sim. Então. Mas para mim a palavra relaxar é a soma de todas as sensações que descreveu. Sim, meu amor, eu sei disso. Sei disso, respeito. Eu só estou dizendo que dentro da minha maneira de ver, a palavra relaxar, ela produz um ciclo de energia, porque eu estou trazendo aqui o princípio energético. Quando você fala neurolinguisticamente, neuronalmente, você cria um cassete de energia que não condiz com o ajuste tonal. É só isso. Lógico que cada um tem a sua maneira de enxergar e de ver e de concluir. Isso é de cada um. Eu só estou trazendo uma visão, não estou dizendo que não sirva. Simplesmente é uma outra visão sobre o que vem a ser a palavra relaxar. De nada, querida. Bom, para quem não pegou do início, nós estamos chegando no final, deve ficar gravada no IGTV. Eu digo deve porque eu nunca sei, né? Quando acaba, eles entram para me dizer o que é que vão fazer com a história. Se ficar gravado, vocês vão ter oportunidade de rever e pegar do início, porque muita gente entrou quase no final, né? Então, toda segunda-feira eu estou aqui para bater esse papo com vocês. Como eu disse, eu acredito que na próxima segunda-feira nós vamos tornar a falar sobre o medo, por isso, quem quiser, manda pelo Instagram, pelo meu particular, não precisa entrar em outras coisas, manda para mim questionamentos, perguntas, o que gostaria de saber, ok? Nós estamos com os 26 segundos restantes. Um beijo enorme, gratidão por todos vocês que estiveram aqui. Estou aqui para responder, para processar, tá bom?
Até segunda e sexta-feira com a Jéssica. Um beijo.